Doutor Márcio, agora uma pergunta que o pessoal tem mandado tem bastante é sobre o Chivanoma. Falei certo ou não? Falou certo. Esse é difícil, hein? E o que é isso daqui? Porque é só um nome complicado, né? Conta um pouco. Os Chivanomas, que também são chamados de neurinomas ou neuromas, talvez eu pudesse ter te avisado disso antes. Ok. Porque... eu facilitava, né? Mas o nome correto são Chivanomas. Perfeito. São tumores que crescem a partir de uma bainha que recobre os nervos. Tá? Então, são tumores que crescem a partir dos nervos. Eles são muito comuns em qualquer nervo do corpo. Olha só. Certo? Dentro do crânio, tá? Dentro da cabeça, um local muito frequente deles ocorrerem é no nervo da audição, que a gente chamava antigamente de neurinomas do acústico, que o nome correto seria Chivanoma vestibular, porque o nome do nervo é nervo vestíbulo coclear. Olha. Então, são tumores que crescem do nervo e pode acontecer em qualquer nervo do corpo. Pode acontecer no nervo ciático da perna, pode acontecer em nervos do braço, dos plexos, mas dentro da cabeça, o local mais comum é nesse nervo, que é o nervo vestibular. Perfeito. Que é o nervo da audição. Portanto, o sinal mais comum que a gente observa é perda da audição. Entendi. Então, é um tumor que você encontra mais frequentemente em homens a partir da 4ª década de vida, tá? E você investiga e acaba descobrindo a presença desses tumores. Perfeito. O Chivanoma é um tumor, na grande maioria das vezes, também mais de 95% das vezes, um tumor benigno. Isso que bom. Tá? Então, se você consegue uma ressecção completa do tumor, há uma chance altíssima do paciente estar curado. Putz, legal. Você até já responde a próxima dúvida. O pessoal falou se é grave ou não, né? Quase todo mundo pergunta se é grave ou não, né? Isso vai depender também, mais uma vez, do tamanho, principalmente. Perfeito. Tá? Então, chivanomas podem acontecer também em outros nervos. Um outro nervo que também acontece é o nervo trigêmeo. Aquele nervo que dá a sensibilidade do rosto. Perfeito. Então, a gente observa paciente com alterações de sensibilidade do rosto, né? Diferente da neuralgia do trigêmeo, que é dor, o chivanoma no trigêmeo costuma mais dar alteração de sensibilidade. Entendi. Então, também é uma outra localização. E quando ele acontece no nervo vestibular, que é o nervo da audição, como esse nervo é muito próximo ali do tronco cerebral, que é a área mais importante do nosso sistema nervoso, que controla o nosso coração, controla a nossa respiração, se ele for muito grande, ele pode começar a comprimir o tronco cerebral. Olha só. Isso pode causar outras coisas além da perda da audição. Pode causar perda de força de um lado do corpo. Ele começa a comprimir o cerebelo também, que é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa coordenação. O paciente começa a ter um desequilíbrio, não consegue caminhar. Quando ele está caminhando, ele começa a tombar para um lado. Olha só. Entendeu? Não consegue coordenar os movimentos. E pode dar uma outra coisa chamada hidrocefalia, que é um acúmulo do líquido que a gente tem no cérebro, que é o líquor, porque esse líquor não consegue circular adequadamente, porque o tumor está tão grande que comprime o caminho natural dele. Olha só, interessante. Então, essa é uma situação já um pouco mais grave, que necessita um tratamento mais urgente. Perfeito. Quando o tumor ainda é pequeno, o tratamento não é um tratamento de urgência. E muitas vezes a gente pode fazer, como no meningioma, só observar se o paciente descobriu isso aí por acaso, tiver pouco sintoma. Entendi. Ou a gente pode oferecer um tratamento para evitar que ele desenvolva algum sintoma. Legal. Então, muitas vezes, quando o paciente ainda tem a audição preservada, está ouvindo bem e o tumor tem um tamanho significativo, podemos oferecer o tratamento cirúrgico para buscar que esse tumor não cause a surdez daquele paciente. Porque, por exemplo, um dos sintomas, você falou que talvez seja o principal relacionado, é a perda da audição. Perda da audição. Né? E perde de uma vez ou é aos poucos? Vai perdendo aos poucos. Entendi. E uma particularidade desse tumor é que, mesmo que ele não cresça, o paciente tende progressivamente a ir perdendo a audição. Olha só, mesmo sem o crescimento do tumor. Mesmo sem ele crescer. Então, às vezes, ele é um tumor pequeno, mas com o passar dos anos, o paciente vai progressivamente perdendo essa audição. Não é de um dia para o outro. Perfeito. Uma perda lenta, uma perda progressiva. Muitas vezes o paciente não percebe.
Tá. Ele fala, doutor, eu nem percebi. O que eu percebi? Que eu não estava ouvindo, comecei a usar o celular no outro ouvido. Olha só que interessante. Entendeu? É um sintoma quase isso, né? Então, é dessa forma que ele notou. Porque vai perdendo devagarinho, você não vai percebendo que você está perdendo. Entendi. Entendeu? Olha só. E isso vai acontecendo no passar dos anos. Olha só que interessante. Quando você tem um chivanoma vestibular, a chance que esse paciente tem de preservar essa audição é você remover esse tumor cirurgicamente antes que esse paciente fique surdo. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, o paciente ele sente algum problema já na audição ou qualquer outro sintomas que a gente falou e ele vai procurar um médico. Isso. Como que é feito o diagnóstico disso? Como que ele vai ter certeza que ele está com isso? É muito comum a perda de audição que o paciente procure um otorrino. Perfeito. O otorrino, identificando esse tumor, normalmente ele entra em contato com um colega neurocirurgião. Perfeito. E encaminha o paciente para ser avaliado, para ver se o caso é cirúrgico. Entendi. Porque às vezes, em tumores muito pequenos, em pacientes muito jovens, com a audição ainda bem intacta, a gente pode observar um pouco. Entendi. A gente não precisa necessariamente operar. Ou pacientes mais velhos, com tumores pequenos, que já estão surdos. Sim. A gente também pode observar. Sim, perfeito. Então, cabe ao neurocirurgião conversar abertamente com o paciente, explicar para ele os riscos e os benefícios da cirurgia. Legal. Para, junto com ele, decidir se precisa operar e qual é o momento ideal para aquela cirurgia. Perfeito. Legal. Isso é um ponto super importante, né? E aí, quando a gente está falando no diagnóstico, a gente entendeu como faz o diagnóstico, que provavelmente também deve ter exames de imagem, né? Envolvidos. Mas assim, e prevenção disso? Ou seja, causa antes? Como funciona? Também não se sabe direito? Não se tem uma causa determinada. Não tem. Não tem uma causa determinada. Tá. Olha só. É um monte às vezes tem algumas doenças que não tem o que fazer, né? Não tem. Tem algumas síndromes genéticas que podem favorecer o surgimento de chivanomas. Tá. A mais conhecida é a neurofibromatose tipo 2. Perfeito. Mas os chivanomas que não estão relacionados a essa síndrome, que a gente chama de esporádicos, que é a maioria, não tem uma causa determinada. Entendi. Olha só. Ou seja, também não tem uma prevenção ali para você fazer, né? Não tem uma prevenção. Tá. Entendi. E aí, por exemplo, nesse caso você tem as opções de tratamento, que tem a cirúrgica, né, e a não cirúrgica. Isso. Conta um pouco mais como funciona e também como que seria a cirurgia, que também é até preventiva em alguns casos. Hoje em dia se pode oferecer 3 modalidades de tratamento para o chivanoma vestibular. Lembrando que nós estamos falando de chivanoma vestibular. Perfeito. Tá? A primeira é a observação. Então, você pode observar esse paciente com ressonâncias periódicas. Se o paciente tem a audição intacta, você faz audiometrias, que são exames da audição periódicos, para documentar se está havendo uma perda da audição e documentar com a imagem se está havendo um crescimento do tumor. Perfeito. Você pode, então, lançar mão desse tipo de tratamento. O segundo tratamento é a microcirurgia para remoção desse tumor. Legal. Da qual a gente faz uma pequena abertura aqui atrás da orelha, abre uma janelinha de osso, abre a membrana que recobre o cérebro, o cerebelo aqui, que é a dura mater. Sim. E a gente vai entre o cerebelo e o osso. Também não é um tumor que está dentro do tecido, é um tumor que está fora do tecido. E faz a microdissecção e a remoção desse tumor com técnica microcirúrgica. Perfeito. A terceira opção de tratamento é a radiocirurgia. Só? Essa opção a gente deixa reservado para casos mais específicos ou pacientes já que não têm condições de fazer a cirurgia ou alguns tipos específicos de tumor, tamanhos específicos, tamanhos menores, tá? Porque ela não é capaz de eliminar o tumor. Entendi. Ela tem resultados em impedir o crescimento, mas não eliminar o tumor. Então, ela não previne a perda da audição. Na verdade, um dos efeitos da radiação, no caso, é a perda da audição que acontece ao longo prazo, que é semelhante ao que acontece se você não fizer nada. Sim. Tá? Então, muitas vezes a gente prefere não fazer nada do que fazer um tratamento com radioterapia para esse tipo de tumor. Perfeito, entendi. E aí, por exemplo, nesse caso, quando é feita essa cirurgia,
Como funciona a cirurgia? Desde, né, tipo, da internação, o tempo lá que o paciente vai ficar no hospital? Essa cirurgia a gente sempre faz com a utilização de um recurso. 99% das neurocirurgias são feitas com a utilização de um recurso chamado monitorização neurofisiológica intraoperatória. O que é isso? Tem um neurofisiologista que fica na sala, ele tem um equipamento, um computador, ele liga diversos eletrodos no paciente e através desses eletrodos ele consegue monitorizar a função dos nervos. Olha só. Então, quando a gente vai operar um Shivanoma do nervo vestibular, por exemplo, esse nervo ele está muito próximo ao nervo facial, que é o nervo que dá os movimentos do rosto. Sim. Então, um risco dessa cirurgia é a lesão do nervo facial. Com a inclusão dessas técnicas de monitorização, que aconteceu há algumas décadas atrás, esse risco diminuiu muito. Por quê? Enquanto nós estamos operando o tumor, nós estamos tirando lá o tumor, separando a fibra das fibras do nervo. Se por acaso eu estiver próximo ao nervo facial e o nervo facial sentir qualquer tipo de manipulação, ele vai dar uma alteração no gráfico elétrico ali no computador do fisiologista e ele vai me avisar. Ó, você está próximo ao nervo facial. Olha só. Ó, tem uma irritaçãozinha no nervo facial. Para um pouquinho. Aí a gente para um pouquinho, olha o que está acontecendo e vai por outro caminho. Que legal, olha só. Então isso ajudou muito a diminuir a incidência de paralisia facial pós-operatória, que há 30 anos era muito alta. Entendi. Era demais, assim, né? Entendi. Que isso é uma das perguntas que o pessoal faz, que são as sequelas, né? Isso. Então, essa era uma sequela que era bem comum antigamente e hoje já não é tão. Hoje é mais raro. Entendi. Hoje ainda é comum o paciente acordar da cirurgia com um pouquinho de paralisia leve, mas que volta ao normal após algumas semanas, que aconteceu porque você mexeu perto do nervo. E o nervo é extremamente sensível. Perfeito. Então, é o que a gente chama de um déficit transitório. Entendi. Tá? Por manipulação. Sim. Outra coisa que acontece nessa cirurgia é a perda da audição, porque o tumor nasce do nervo. Entendi. Então, dependendo do tamanho do tumor, existe uma chance do paciente perder a audição daquele ouvido após a cirurgia. Tumores menores e pacientes com audição melhor antes de operar têm uma maior chance de preservar a audição do que pacientes com tumores maiores. Perfeito. Então, quando a gente tem a intenção de operar para preservar a audição, o ideal é que seja feito o quanto antes. Perfeito. O tumor é muito pequeno, então é o momento ideal. Vamos já, é preventivo, né? Quanto maior o tumor, mais difícil fica para você fazer uma cirurgia sem prejudicar a audição do paciente. Perfeito. E aí a cirurgia, mais ou menos, no geral, quanto tempo demora? Quanto tempo o paciente fica no hospital? A cirurgia demora mais ou menos, depende muito do tamanho do tumor, mas a gente coloca mais ou menos umas 4 horas de cirurgia. Perfeito. O paciente fica um dia na UTI e fica mais uns 2, 3 dias em observação. Perfeito. De modo geral. Perfeito. Isso varia muito de um caso para o outro. Nenhum caso é igual ao outro. Nenhum caso é igual ao outro. Porque o dono do tumor é diferente. Sim, com certeza, né? Então sempre muda, sempre muda. E são momentos diferentes, né? Às vezes alguém conseguiu identificar logo no começo, por uma besteira, às vezes sem querer, outro já identificou o tumor muito maior. Então são situações diferentes, né? São situações diferentes. E também tem o diagnóstico incidental, né? Que é você descobrir por um acaso. Sim. Você faz o exame porque você bateu a cabeça ou porque você tem uma sinusite e você vai lá e acha um tumorzinho ali, mas você não tem nada. Entendi. Essa é uma situação que a gente observa.